Tem horas que um homem não pode virar as costas e ignorar uma luta. É quando alguém rir do sonho do seu companheiro. Odiado por muitos e amado por alguns, Capitão Soap é um personagem que já foi meu favorito de One Piece, apesar dos pesares, e até hoje continua dentro dos meus favoritos. O Soap, ele é covarde e mentiroso. Esses são os traços que mais se destacam no personagem de longe, e que na superfície já é algo que pode fazer eu julgar o personagem como alguém ruim, dadas suas características. Mas as coisas são mais complexas, e o Soap, sendo uma pessoa com muitos problemas internos, vinha em uma crescente evolução desde a sua introdução na Vila Ciru, mas que em certo momento parece ter sido deixado de lado. Mas quando exatamente que isso aconteceu? Nascido 19 anos atrás na Vila Cirup, no East Blue, o Soap é filho de Bantina e Yasop, um grande atirador do bando dos Piratas do Ruivo, que deixou sua família para ir para os mares, que é o equivalente no universo de One Piece para ir comprar cigarro. Yasop seguiu seus sonhos, mas enquanto ele se aventurava por aí, Bantina adoeceu, e o Soap, sendo uma criança ali por volta de seus 5, 7 anos, acabou tendo que lidar com sua mãe doente sozinho. E foi aí onde nasceu o traço que mais se destaca nesse personagem, suas mentiras. Na esperança de que um dia sua mãe melhorasse, o Soap sempre contava para ela que piratas tinham chegado, de que seu pai tinha voltado e que os levaria para os mares assim que ela melhorasse. Sua mãe nunca acreditava, mas o Soap nunca parou. Afinal, ele é filho de um pirata, né? Não se pode impedi-lo de sonhar. E as mentiras são definitivamente o que mais se destaca no personagem. O Soap as usa para mascarar sua persona covarde e cheia de medos, para tentar fugir da realidade. Suas mentiras se tornam realidade. Disso todo mundo já ouviu falar. O Soap mentia sobre quando ele atracou em um cocô de peixe enorme para Kaia, e essa foi uma história vivida pelo Dory e o Brog. Mentia sobre um país de anões que se revelariam como os Tontatas. Mentia sobre uma bela espadachim que vinha trazendo um prato de carne e entre as rosas somos apresentados a Rebeca. Então, muito se fala sobre suas mentiras que se tornam realidade. Mas nesse primeiro arco do personagem, o Soap tenta tornar a realidade em apenas mais uma mentira. Desde que sua mãe morreu, o Soap passava todo o seu tempo contando histórias para Kaia, que era uma garota muito doente, que acabou perdendo os pais e não conseguia sair de casa devido a toda sua condição. Para mantê-la alegre, ele sempre a visitava para contar suas histórias totalmente verídicas. E quando ele não estava fazendo isso, ele estava por aí vagabundeando com os piratas do Soap ou atormentando a galera da vila. Era uma vida tranquila, uma vida feliz, e o Soap queria manter isso. Então, quando ele descobriu que o Clarrador, na verdade, era o pirata Kuro e tinha um plano para atacar a cidade, ele se desesperou. Sozinho tentou avisar a Kaia para parar o Kuro, mas tudo foi em vão. Ninguém ia acreditar no mentiroso da vila. E assim que ele tenta disfarçar tudo. Fala pro seu pequeno bando que foi tudo uma mentira, que ele só tava brincando com todo mundo. E daí, com a ajuda do Chapéu de Palha, ele queria manter tudo como uma mentira mesmo. Impedir que os piratas atacassem a ilha antes que ele colocasse seu plano em ação, eles iam derrotar todo o bando. E com isso fazer com que todo mundo seguisse acreditando que foi só mais uma das brincadeiras do Usopp. E mesmo sendo um covarde, ele se posiciona contra os piratas Kuro e se esforça ao máximo para tentar impedi-los, com um corpo fraco, mas que não foge para proteger quem ele ama. E isso foi o que fez o Luffy admirar o Usopp, ao ponto dele fazer uma ameaça que até hoje eu acho que ele nunca mais fez outra vez no mangá. Ele tava tão puto que ameaçou a matar quem tivesse rindo do Usopp naquela situação. E esse arco inicial já trabalha muito bem o personagem. Ele define o que é o Usopp como pessoa e a jornada de evolução que ele vai seguir daqui pra frente junto com o bando. Ele é mentiroso, mas não mau caráter. Ele tem medo, mas enfrenta quem precisa. E isso é o que torna dele alguém corajoso. Vemos mais disso em Arlong Park, onde mesmo tremendo de medo dos Homens-Peixe, ele não hesitou em atacar o Arlong para proteger as pessoas da vila. E mais tarde ele mesmo participou da lendária caminhada até o Arlong Park. Cada Mugiwara, exceto a Nami, teve sua luta ali. E é aqui onde vemos um dos primeiros grandes momentos do Usopp tendo que enfrentar alguém forte que ameaçava o bando. Sem nem tentar muito, ele foi derrotado pelo tio e já planejava qual desculpa ia dar para poder ter perdido a luta. Mas, diferente do comum, ele se sente mal. O Usopp não quer deixar ele ir e só contar uma mentira depois. Ele se sente patético por isso. Ao tentar proteger uma companheira, ele iria apenas deixar um inimigo forte passar e prejudicar seu bando? O Usopp se sente decepcionado consigo mesmo, triste pela sua própria falta de força, que é uma insegurança que cresce desde esse começo com o personagem, que a gente vai ver o desenrolar mais pra frente. Dessa vez ele quer mudar isso, então ele chama o tio pra porrada e toma só uma lapada. Mas a luta segue, o Usopp brilha no seu modo de lutar, não sendo alguém monstruoso fisicamente como o Luffy, o Zoro e o Sanji, mas com estratégia e na surdina. E assim ele derrota o Homem-Peixe, conquistando sua primeira grande vitória individual, o que o deixa muito contente. Esse é um dos seus primeiros passos que vai levar ele a conquistar seu sonho, o sonho de se tornar um bravo guerreiro dos mares que ele bradou na entrada da Grand Line, e que começa a se desenvolver mais um pouco em Little Garden, com a apresentação dos gigantes Dory e Brog e na cultura dos guerreiros de Elbaf. Os
guerreiros de lá, eles são fortes, são bravos, corajosos, guerreiros orgulhosos que nunca fogem da luta. E o Usopp deseja ser como eles, não um gigante, mas um bravo guerreiro. E a partir desse encontro, o Usopp sonha em um dia visitar a Ilha dos Gigantes, que é algo que eu vou acabar falando mais pra frente. Alabasta, outro ponto fortíssimo pra jornada do Usopp. Dessa vez em uma grande luta, Usopp e Chopper vs Mr. Four e a Miss Merry Christmas, que eu vou chamar de topeira aqui pra não me embaralhar todo. E em busca de acabar com a Baroque Works e salvar o reino de sua amiga, eles precisam derrotar dois dos melhores membros da organização. Inicialmente a luta ela é difícil, eles apanham muito, o Mr. Four ele era muito forte fisicamente, conseguindo até balançar um bastão de 4 toneladas como se não fosse nada, e junto com a fruta da topeira, eles estavam sendo totalmente sobrepujados aqui. Até que, mesmo após levar tantos ataques fortes, o Usopp ele se recusa a cair. A topeira fala que o Luffy foi morto e zomba do sonho dele de se tornar o rei dos piratas. O Usopp ele se levanta, pois tem uma hora em que um homem não deve fugir à luta. E isso é quando ri do sonho de seus amigos. O Usopp ele não acredita que o Luffy morreu e clama que seu capitão é aquele que será rei dos piratas um dia. E isso é algo que ele não vai deixar ninguém zombar. Esse aqui que é facilmente um dos melhores momentos do personagem. O Usopp pouco a pouco se mostra cada vez mais corajoso. Ele é fraco e tem medo, mas quando a hora chega, ele não foge à luta. Ele precisa lutar não apenas por si, mas pelo sonho de seu capitão e pelo reino de sua amiga. O Usopp então se tornava um dos primeiros a bradar que o Luffy com certeza seria aquele que se tornaria rei. Nem por um momento ele duvida do seu amigo. Ele sabe que o Luffy ele vai ser muito maior, então não tem nem chance de que ele vai morrer aqui. É um momento não só de coragem, como de confiança. Skypiea, onde o Usopp não é de tanto destaque, mas tem uma cena legal. Para ajudar a Nami, ele tenta, mesmo não conseguindo fazer nada, lutar contra o Enel. No fim, com o tempo que ele conseguiu ali, o Sanji chegou e se sacrificou para salvar os dois. Mas agora vamos pular um pouco pro ponto mais interessante do personagem. Water 7 e Enies Lobby. Water 7 é um arco que dita uma mudança de tom para One Piece. Chegando nessa ilha, tudo começa a dar errado. A Robin some, o Merry tá acabado e o Usopp tá no seu ponto mais baixo. Não que algum dia ele já esteve em um ponto muito alto. Ele fica encarregado de levar o dinheiro que eles usariam para consertar o Merry, mas ele acabou sendo espancado e roubado pela família Frank. E com isso, ele não escuta dos próprios carpinteiros que o navio não tem mais conserto. Depois de tantas aventuras e surras, o Usopp não aguenta mais. Esse foi o estopim para ele. Ele se sente fraco, incapaz por não ter conseguido proteger o dinheiro. Sua fraqueza o incomoda e ele cansou de fingir que não. Ele é bravo, enfrenta oponentes até mesmo invencíveis para ajudar seus amigos, mas no fim ele se sente deixado para trás, já que ele não é como o trio monstro. Ele não suporta não ter sido capaz de proteger o dinheiro que seria para consertar mais do que um barco, mas um companheiro. E mesmo tentando recuperar, ele acaba falhando. E ao acordar da surra, ele recebe a notícia do Luffy, que eles vão trocar de barco. O Merry já era, mas o Usopp, já confuso mentalmente no arco, surta aqui. Sua incapacidade o incomoda mais do que nunca. Ele se sente fraco e com essa notícia culpado. Ele sente que a culpa do Merry não poder mais ser consertado é por causa dele. E em completa negação de que não vou poder consertá-lo, o Usopp discute com o Luffy. Ele não quer deixar o Merry para trás, porque ele se vê nesse barco. O sentimento de insuficiência dele é projetado no Merry, que é um querido companheiro do bando. E se eles vão apenas seguir em frente e abandonar um amigo que já não é mais útil para eles, o que garante que o próximo não vai ser o próprio Usopp, e que o Luffy também tá passando por muito. Como capitão, ele precisa lidar com toda a responsabilidade e tentar manter o bando de pé. Ele também tá cansado. E nessa discussão ali, no calor do momento, ele acaba falando pro Usopp que se ele não aceita as decisões do capitão, então ele deveria sair do bando. O Sanji acaba interrompendo antes que ele diga essa frase que ele se arrependeria, mas já é tarde. Os medos do Usopp agora são reais pra ele. Mesmo que o Luffy vá ser rei dos piratas, ele não acha que consegue ir tão longe assim, já que não pode nem mesmo proteger dinheiro. Não conseguindo acompanhar o nível do bando e sentindo que vai ser apenas descartado como não sendo mais útil igual o Merry vai ser, ele então toma uma decisão. Por que agora? Eu estou deixando este bando. Eu tô fora. Como ato final, antes de cortar laços, ele chama o Luffy para um duelo que ele sabia que não tinha chance de vencer. E depois de mais uma vez ser derrotado e não conseguir seu objetivo, o Usopp fica realmente no seu ponto mais baixo. Ele tenta seguir em frente e consertar o Merry sozinho, fingindo que tá tudo bem, mas no fundo ele sabe que não tá. Ele sabe que o Merry não tem mais salvação. Todo mundo no bando, ele é aquele mais próximo do Merry, mas como um companheiro e também como alguém que projetava suas inseguranças no navio, ele não queria aceitar. Ele queria fugir dessa realidade. Ele preferia seguir com uma mentira. Em sequência,
diferença de Water 7, uma das partes mais importantes do personagem do Soap está em Enies Lobby. Envergonhado como alguém que deixou o bando, mas também incapaz de deixar uma companheira ser levada, ele assume a persona de Sogeking, o rei dos atiradores, que claro, é no geral uma grande piada, mas também é o que o Soap quer ser. Ele coloca essa máscara para esconder o seu eu covarde e fraco, e age como um atirador bravo e orgulhoso que enfrenta qualquer desafio, e é aquele capaz de ajudar seus companheiros em qualquer situação. Mas no fim, independente de toda a piada de o tratarem como outra pessoa, ele ainda é o Soap. Só o Luffy e o Chopper que não sabem. E provavelmente até hoje eles não devem saber. E mesmo nessa persona, ele continua fraco e se sente mais uma vez incapaz ao perder pro Jabra. Mas dessa vez, o Sanji tá aqui pra ajudar ele. Sanji chega depois de ter apanhado pra mulher pra tomar seu posto como uma das principais forças do bando. E aqui ele fala algo muito importante pro Soap, que se desculpava por não ter conseguido enfrentar o Jabra e tomar sua chave. Mas o Sanji o alerta: o que importa é que você está vivo. Todo mundo tem coisas que podem e coisas que não podem fazer. Enquanto eles estão ocupados ali, os portões eles se abrem e a Robin está prestes a sair do alcance deles. E o Sanji então pede para deixar ele com o Jabra. Ele vai fazer o que o Usopp não consegue, enquanto isso, o Usopp vai fazer o que o Sanji não consegue fazer: salvar a Robin, impedir que ela seja levada. E isso é importantíssimo para ele. O Sanji, como um dos monstros do bando, valida o Usopp, confia nele, mostra que ele é tão importante como qualquer outro membro, que mesmo que ele não consiga derrotar os inimigos poderosos, ele ainda brilha na sua área como atirador. E o Usopp assim consegue salvar a Robin antes que ela seja levada pelo governo. Mas isso não é tudo. Tem outro grande momento aqui. O Luffy ele já não se aguenta mais de pé no final da luta. Lute estava prestes a sair e o Luffy ficava caído no chão. E é então que o Usopp aparece. Sem máscara, sem Sogeking, mas apenas o Usopp. Ele chama o Lute pra porrada, mas o Luffy não quer deixar ele fazer isso, já que ele seria morto, obviamente. Ele fala que vai solar o Lute e o Usopp retruca: levanta logo daí, para de agir como um homem morrendo. Esse lugar pode estar coberto de fumaça, mas ainda dá pra ver o céu, ainda dá pra ver o mar. Isso não é o inferno, não haja como se isso fosse o fim. Vença essa batalha, vamos voltar todos juntos. E após isso, o arco se encaminha pro seu final. O Soap aceita o fim do Merry, ele encara a realidade. E ele também se sente melhor consigo mesmo, ele é parte do bando não importa o que, então se desculpa com o Luffy e ele segue em frente. De longe, esse é o arco mais importante pro personagem. Tudo que ele já passou é bem trabalhado. O Soap é jogado no seu ponto mais baixo e ao longo do arco ele vai se encontrando. Ele aprende seu valor e decide encarar a realidade. E seus aprendizados daqui refletem futuramente ao decidir enfrentar a Perona em Thriller Bark. Já que ele era o único que conseguia lidar com a Perona, ele aqui vai fazer o que os outros não podem enquanto ele segue em frente para derrotar o Moria e salvar as sombras do pessoal. É quase uma antítese do momento em Enies Lobby. Dessa vez é ele que assume a frente e se deixa responsável por vencer um inimigo super poderoso. Todo o desenvolvimento do Usopp aqui no Pré-Time Skip é fantástico. Foi assim que ele me conquistou e entrou para meus favoritos do mangá. Toda a evolução e seus conflitos internos que vêm à tona são feitos de uma maneira incrível. É tudo realmente muito bom. Mas é aí que vem o temido: o pós-time skip. E eu não vou só chegar aqui e falar: pós-time skip é ruim, acabou com One Piece, e esse discurso genérico. Até porque eu discordo dele. Pra mim, One Piece se manteve consistentemente bom até os dias atuais, e tem arcos incríveis nessa segunda metade. Esse discurso vazio de querer rebaixar sempre o pós-time skip é uma das discussões mais chatas que tem na comunidade. Porém, ela tem fundamento. Esse time skip na obra trouxe sim seus pontos negativos, principalmente relacionados aos personagens já existentes. E um dos que mais foi afetado é o Usopp. Depois de passar pelo Book infinito e meter o shape, ele retorna todo confiante pra Sabaldi. E um ponto positivo é seu design, que pra mim é a melhor evolução dos designs do Chapéu de Palha. O Usopp trincado é bonitão, só que toda essa evolução visual e essa confiança toda não reflete suas ações. Depois do seu treinamento de 2 anos se fortalecendo, até mesmo mudando todo o seu arsenal com as plantinhas da ilha, ele tá todo pomposo. Ele chega metendo bronca e dizendo pra Nami que não vai mais fazer parte do trio fracote junto dela e do Chopper, e que agora ele é um guerreiro de verdade. E eu acho que o Oda se arrepende disso, porque provavelmente ele queria fazer a transformação do Usopp em um bravo guerreiro atualmente em Elbaf. Mas ele também queria mostrar que todos os Chapéus de Palha ficaram fodões. Então vendo essa fala depois de tudo que experienciamos no Novo Mundo, ela chega a ser cômica. O Usopp não mudou. Ele continua no mesmo trope de covarde, medroso, mentiroso, o que não é problema. Eu não quero que ele vire outro personagem, inclusive ele provavelmente nunca vai perder esses traços totalmente. Até porque não temer nada não é o que vai fazer dele corajoso. Mas enfim, parece que o personagem não saiu do lugar. Parte disso eu acho que deve-se à falta de destaque que ele tem. Porque o Post-Time Skip já começou, tem 15 anos, já foram mais de 500 capítulos no Novo Mundo e eu consigo contar umas 3 cenas relevantes dele. Na Ilha dos Tritões ele fala pro peixe que ele tá lutando lá que no passado ele teria metido louco pra intimidar na luta, mas que agora ele pode realmente fazer as coisas que ele fala. Pô,
muito foda. Então vai lá, Usopp, faz, por favor. Um pouco mais de 100 capítulos depois do time skip começar, é onde começa um arco que ele realmente faz algo. Aqui em Dressrosa ele tem dois momentos memoráveis que eu quero comentar. Primeiro é em relação aos Tontatas. O Usopp mentiu pra eles que os ajudaria, então quando os bichinhos estão morrendo pro Treble, ele mete o pé. Mas depois ele volta, ouvindo as vozes deles ali no beiro da morte, e ele decidiu ajudar. Ele cria coragem e fala que mentiu antes, mas que agora ele vai se tornar o herói deles de verdade. Vai transformar aquela mentira em realidade. E então ele apanha, mas acidentalmente derrota a Sugar, o que desencadeia a confusão toda em Dressrosa e também a cena do God Usopp, que é genuinamente engraçada, eu não tenho o que falar. Mas eu não curto tanto todo esse momento no geral. Eu gosto do discurso dele de se tornar o herói dos Tontatas, muito foda, mas no fim foi tudo repetição da mesma coisa de sempre. O Usopp que se acovardava e fugia, mas repensava e com coragem voltava pra lutar. E cara, de novo, tem vários desses momentos no pré-time skip, mas o Usopp teve seu desenvolvimento lá. Ele foi ficando cada vez mais corajoso e em Enies Lobby cresceu muito como pessoa. Passaram-se 2 anos e ele ficou mais forte, ele evoluiu, mas daí volta o mesmo arco de ficar com medo, fugir, voltar e lutar. Parece que o Oda não sabe tanto o que ele quer fazer com o personagem dele que não seja isso. Então eu não curto tanto toda essa situação inicial, mas eu gosto do discurso da parte do God Usopp, é bem legal. E nesse arco ele também tem outro grande momento, que esse eu gosto bastante. Sugar acordou e podia acabar com o plano de todo mundo, apagar o Luffy da existência e fuder com toda a estratégia. E o Usopp aqui, ele assume a responsabilidade de lidar com ela e fazer seu papel como atirador. Quilômetros longe do palácio, com a ajuda da Viola, ele prepara seu tiro. E em toda essa situação, desperta seu haki da observação. Com isso, ele lança o tiro perfeito, derrotando a Sugar de novo e salvando o Luffy, onde ele fala que o Luffy nem sequer precisa saber o que aconteceu, ele só precisa seguir em frente e derrotar o do Flamingo. E porra, que cena boa! O Usopp tendo seu destaque como atirador, salvando todo mundo, despertando o haki, sensacional, não tenho críticas. O problema mesmo vem depois, já que fazem uns 10 anos que Dressrosa acabou e ele não fez mais nada depois daí. Nada de muito destaque no caso, porque se for procurar coisinhas pequenas você sempre vai achar. Mas uns 200 capítulos após Dressrosa é onde chegam as cenas que eu quero falar. Em um ano, mais especificamente na Guerra de Onigashima, a tão polêmica guerra. Primeiramente, temos o momento dele com a Antra-Uchi e o Peijuan. A Uchi quer forçar a Nami a negar o Luffy e falar que ele nunca vai ser rei. E daí vemos o pensamento do Usopp querendo que ela só fale que o Luffy não vai ser mesmo, que daí que ela pode mentir, tá tudo bem pra poder salvar sua vida. O que eu entendo, o Usopp na situação da Nami faria o que ela fez. Ele bradaria que o Luffy seria rei dos piratas, igual ele já fez em Alabasta. E aqui ele só tava querendo que sua amiga se salvasse. Mas eu acho meio desnecessário colocar esse momento. Tipo, pro que ele foi ele exatamente? Foi pra exaltar mais a Nami? Eu não sei, mas enfim. Depois disso tem uma cena que eu gosto dele também, protegendo os samurais. A Kiko e o Kinemon estão discutindo quem deve se sacrificar e o Usopp interrompe eles. Ele fala que não gosta de toda essa cultura dos samurais de sacrifício e de se desprenderem tão facilmente da vida. Ele fala que mesmo que pareça patético, ele sempre vai viver. E motiva os samurais a não jogarem suas vidas fora desse jeito. Momento bom, eu não tenho muito o que falar dele. Mostra mais um traço do Usopp, seu apego à vida, a valorização que se tem dela e de que os samurais estão falando abobrinha. É só isso que ele tem na segunda maior guerra que vimos no mangá até hoje. Triste, não? Enfim, atualmente estamos em Elbaf, Terra dos Gigantes, lugar que o Usopp sempre sonhou em visitar. E eu espero que o Oda trabalhe meu menino. Entraria pro top 5 maiores burradas da história dos mangás deixar o Usopp de escanteio na ilha que era o sonho dele visitar. Ele fala do negócio desde lá dos anos 2000, até antes de pau, não sei exatamente quando que Little Garden aconteceu. Ele tem uma relação muito grande com os guerreiros gigantes, uma relação muito grande com o Elbaf, e até agora parece que o Oda não esqueceu disso. O Usopp ele tá bem emocionado de estar aqui, é sempre reforçado o quanto ele queria vir para o Elbaf, que ele tá bem feliz, então eu espero coisas boas. Mas concluindo, eu acho o Usopp um personagem incrível no pré-time skip. Eu gosto dos seus momentos, sua personalidade, não só de momentos sérios do personagem, como também seus momentos leves. Ele é um personagem bem divertido e engraçado no geral. Ele já foi meu favorito, um bom tempo atrás, mas com o tempo eu parei de ser tão fã assim, o que não significa que eu não goste mais, tá? Ele ainda tá no meu top 10 de One Piece, mas não dá pra dizer que a falta de destaque dele não é algo que incomoda, e todo o personagem dele no pós-time skip no geral é algo que não me agrada tanto assim. Mas agora estamos em Elbaf, coloca tudo pro Usopp, Oda, tudo. Traz o haki dele de volta, que já faz uma década ou mais que o cara usou isso pela primeira vez e nunca mais foi nem mencionado. Coloca o cara pra solar um pessoal, evoluir como personagem, porque se ele não brilhar aqui, eu acho que não vai nunca mais. Vai ser o último prego no caixão dele. Bom, é isso. Essa é a minha opinião e análise do Usopp. Comentem aí adicionando suas opiniões, se concordam ou se acham que eu só falei merda. Mas enfim, agradeço se puder dar um like, se inscrever e compartilhar. Até mais!